Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Independência Financeira Feminina PagBank. Uma websérie que acontece desde 2022, todo o mês de março, em homenagem às mulheres. Nesse mês em que a gente tem tanto a comemorar, o PagBank oferece esse espaço para que a gente converse abertamente e aprenda uma com a outra, se inspire uma na outra a buscar a nossa independência financeira. Eu sou Letícia Braga de Andrade, gerente de Educação Financeira e Investimentos do PagBank, e estou aqui hoje com a Giane Pacheco, superintendente de Produtos e Design no PagBank, minha colega, bem-vinda, Rê, e com a Giovana Finco, Relações com Investidores da Investo. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Antes de tudo, eu sempre gosto de fazer esse combinado, né? É tão difícil e tão raro as mulheres conseguirem parar para falar sobre as suas histórias, sobre si, e ao mesmo tempo é tão comum, infelizmente, a gente se julgar a história alheia. Então, vamos criar fazer um pacto aqui de não julgamento, né? A gente vai contar para vocês aqui a nossa história, a história da nossa vida, né? Então, o que serviu para ti, maravilha, usa, te inspira, aprende. O que não serviu para ti, deixa quietinho, deixa lá no cantinho, porque é a história de cada uma de nós. Então, eu vou começar com a minha autodescrição. Tenho 49 anos, tenho origem alemã, então sou loira, tenho já vários grisalhos aqui misturados, que me honra muito, porque contam a minha história e tá tudo bem. Profissionalmente, eu estou no PagBank já há 3 anos. Acho que o sotaque já deu para perceber que eu sou do Sul, sou de Porto Alegre. E, recorrentemente, eu viajo de Porto Alegre para São Paulo. Trabalho aqui em São Paulo, alguns dias da semana. E a minha família, tenho 2 filhos, um menino de 10 anos, o Henrique, e uma menina de 12 anos, a Laís, ficam em Porto Alegre com uma rede de estrutura que eu consegui montar lá, com o pai deles, com a babá, que já fica com a gente há bastante tempo. Então, a gente conseguiu organizar dessa forma. Por favor, Rê, por favor, te apresenta, comenta um pouquinho de ti, fica à vontade, a casa é sua. Bom, obrigada pelo convite, Lê, né? Tô muito honrada aqui em fazer parte desse quadro, dessa nova temporada. Vou também me autodescrever, né? Então, eu sou mulher, tenho 37 anos, tenho 1,70 m, tenho uma origem misturada, né, como uma boa brasileira. Então eu tenho ali um pezinho oriental e outro no Nordeste brasileiro, que eu tenho muito orgulho. Sou formada em sistemas da informação, então eu venho da área de tecnologia. Apesar de não ter atuado diretamente com tecnologia, mas sempre em empresas, né, de tecnologia. Venho já há muito tempo aqui no ramo financeiro, não diretamente no mercado de investimentos, né, mas já tenho aí algumas passagens por empresas bancárias. Estou no Pags já tem 10 anos, então fez 10 anos esse ano. Tem uma história muito bonita e a gente, no decorrer do podcast, acho que a gente consegue conversar um pouquinho mais. Fui mãe recentemente, tem sido o meu maior projeto desde então, né? Então, meu neném aí, o Bernardo, tem 7 meses e tem sido um outro desafio que eu acho que também a gente consegue falar um pouquinho hoje. Maravilha. E tá com a gente aqui também a Giovana Finco. Gi, por favor, te apresenta, fica à vontade. Boa, obrigada Letícia, obrigada PagBank pelo convite. É muito legal saber que existem projetos como esse que colocam a mulher em posição de destaque, não só como mulher, mas também como profissional do mercado financeiro e como investidora. Eu tenho 32 anos, sou formada em arquitetura, uma formação não muito convencional para o mercado financeiro, né? A gente pode falar mais para frente sobre essa mudança de carreira. Eu sou loira. Tenho 1,80 m, ex-jogadora de vôlei. Todo mundo pergunta, né? Joga vôlei ou basquete? Tenho os olhos verdes, uma descendência majoritariamente italiana, mas se procurar também a gente acha índio, português, acha tudo aqui no meio. E eu tô há 2 anos no time da Investo, que é a maior gestora independente de ETFs no Brasil, com um time comercial 100% feminino.
Então, acho que me encontrei numa empresa totalmente alinhada com os meus princípios e que me proporciona estar sentada aqui com vocês hoje. É um grande prazer. Que maravilha, bem-vindas as duas, né? Como eu falei, essa é a 4ª temporada do Independência Financeira Feminina. As temporadas anteriores recomendo estar no canal do PagBank, né, no canal do YouTube. A primeira temporada, em 22, a gente dedicou a falar sobre a mulher, né, sobre a evolução histórica e pré-histórica da mulher, né, desde lá, né, da pré-história, quais eram as funções da mulher e o que isso desenvolveu na gente de instinto que nos trouxe até hoje. Em 2023, que foi a 2ª temporada, a gente falou sobre como empreender a si mesma, né, para a gente se atualizar e buscar a nossa independência, o que precisava ser feito para se transformar, então, de uma devedora, não só uma devedora financeira, porque como mulher a gente se sente devendo, parece que o tempo inteiro, em algum assunto da vida a gente se sente devendo, né? Então, como a gente se transformar de devedora em investidora. Na temporada de 23, de 24, aliás, a gente falou um pouquinho sobre onde a gente pode buscar apoio para essa transformação. Porque inúmeras vezes a gente sabe, né? A mulher sabe o que está precisando de apoio, o que ela precisa mudar, mas às vezes a gente não consegue, né? A nossa rotina ela é tão desafiadora, ela tem tantos compromissos que a gente não consegue sozinha, por vezes, fazer essa mudança. Então, a gente chamou mulheres fundadoras de instituições que apoiam mulheres nessa transformação. Ficou muito legal também a temporada. E esse ano 25 está muito especial, né? E vocês aqui só chancelam isso. Porque esse ano a gente vai falar sobre o quanto nós mulheres fazemos o mercado financeiro girar. Se a gente vai falar de independência financeira, a gente está falando de finanças, de mercado financeiro. E aí tem essas duas mulheres maravilhosas aqui. A Rê, com a sua formação, tanto na tecnologia quanto a sua experiência financeira. A Gil, com a sua experiência financeira. Vou dar meus pitacos, mas vou tentar ficar mais quieta aqui na minha. E, para começar, eu queria entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Como que vocês perceberam o mercado financeiro como uma possibilidade? Eu escolhi fazer economia em 94, quando era um mercado totalmente masculino. A gente ainda o mercado financeiro ainda é majoritariamente masculino. Investo é uma exceção de ter um time comercial só de mulheres. O Pag está bem misturado, né, homem e mulher, até porque é uma empresa muito grande, né? Mas como que foi para vocês perceberem esse mercado como, de fato, uma possibilidade para vocês? Posso começar com a Giovana? Passo para Rê em seguida. A possibilidade, ela caiu no meu colo, né? Aquela história só passa uma vez na vida. E você tem que montar, né? E por muito tempo eu cheguei a duvidar da minha capacidade de aprender, porque quando me fizeram essa proposta, poxa, acho que você tem um perfil bacana, a gente tá precisando de alguém aqui na empresa, você não quer tentar? A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, não, eu não entendo nada de mercado financeiro. Na época me zoavam no escritório porque eu tinha comprado um título de capitalização do banco. Nossa. E aí eu falava, não entendo nada. E aí os meus chefes na época falaram, não, vamos fazer um teste? Se você conseguir aprender, ótimo, se não você volta para, na época fazia projetos de arquitetura, senão você volta também para sua profissão e tá tudo certo. E veio uma paixão ali para um aprendizado que durante, assim, anos da minha carreira, e até hoje eu me pergunto, por que a gente não aprende isso antes? Por que a gente não aprende isso na escola? Era algo tão básico aquilo ali que eu estava aprendendo, que eu comecei a fazer os cursos, CPA 10, CPA 20, tirei a Ancor na época para conseguir, depois que tive certeza que queria continuar para poder exercer a profissão. Eu comecei num escritório que fazia distribuição para RPPS, que são os regimes próprios de previdência dos estados e municípios. Então, eu estava ali no dia a dia com pessoas que também estavam aprendendo, né? Muitas vezes o funcionário público, ele cai ali, mas ele não vem de carreira no mercado, ele não tem uma formação financeira. Então, era muito legal, porque parte do nosso trabalho era passar os aprendizados, a educação financeira para esses clientes conseguirem gerir o dinheiro público de uma maneira mais assertiva, mais eficiente. Então, veio essa paixão por um mercado que até então eu não conhecia. Meus pais não investiam.
Então... Se me permite, isso Claro. é um problema cultural no Brasil. Exato. Né? Ninguém ensinou educação financeira. É raríssimos os casos em que realmente os pais param para ensinar, até porque eles também não foram educados para isso. O erro lá na tentativa é muito mais doloroso. Né? Então, quanto antes a gente parar para ouvir sobre isso, já... tenho certeza, garanto, vai pavimentar muito o nosso futuro. Exato. Então, ao mesmo tempo que eu aprendia, eu conversava com a minha família, eu via que era algo que eles também estavam aprendendo. Então, esse começo de carreira no mercado, né, apesar de já ter uma experiência comercial que vinha do sangue, né? Meu pai vende qualquer coisa para qualquer pessoa, então ele que me ensinou a vender, né? E aí eu fui aprender sobre o mercado e me apaixonei, porque até hoje, assim, eu sinto que eu aprendo todos os dias. Então, eu acho que esse é o lado mais bonito de você estar feliz na sua profissão, né? Eu não concordo com aquilo, trabalhe com o que você gosta, você não vai ter que trabalhar um dia, porque todo mundo gosta de final de semana, de ficar com a família, de ir para uma festa, né? Agora, você estar feliz todos os dias no seu trabalho, para mim, é algo primordial. Então, eu acho que isso só acontece porque todos os dias eu aprendo, todos os dias eu troco com muitas pessoas, né? Jamais teria aquele perfil de ficar fechada numa salinha, numa planilha de Excel. Então, eu entendi que havia a possibilidade de uma pessoa que comprava título de capitalização crescer num mercado onde o Brasil estava crescendo também. Passei alguns anos, no final essa empresa acabou se separando, né, os sócios, e aí eu fui montar uma empresa do zero, que também me deu ali, eu já tinha uma experiência como empreendedora, né, então passei de toda a obra do escritório, não escapei dessa, e consegui, de fato, fazer parte da construção de uma empresa do mercado financeiro, vendo todas as dores, né? Falando com cada vez mais pessoas no mercado. Mas só depois, acho que de 4 ou 5 anos, eu tive confiança em mim como profissional do mercado financeiro. Acho que eu me colocava muito numa posição de aprendizado, né? Muito por ser mulher jovem, o que também é difícil, de fato, estava aprendendo. E eu demorei para ter a minha autonomia para olhar e falar, poxa, eu acho que eu consigo crescer. Eu acho que o que eu vivi até agora foi ótimo para o meu aprendizado, me fez o que eu sou, me ensinou tudo que eu sei até aqui, mas eu preciso crescer. E aí foi um ato de coragem de falar, não, vou sair daqui, que estava acomodada, né? Cômodo. E ir para novos desafios, né? E aí fui para uma gestora ativa, descobri um mercado totalmente diferente, né? Dos analistas, de análise de empresas. E eu acho que se eu pudesse falar, assim, o que me deu mais confiança de conseguir crescer e de conseguir evoluir é que eu não parei de estudar nem um minuto. Eu sempre estou olhando, não necessariamente para a próxima certificação, porque eu não acho que nem sempre é um papel, né? Mas para o próximo livro, para o próximo artigo, ou para a próxima notícia que eu vou ler, o que aquilo vai me agregar. Se eu pudesse falar assim, onde eu me sinto mais confiante é onde eu estudei, é onde eu estou me informando. Eu acho bem importante isso que tu traz sobre a certificação, né? O mercado financeiro, para atuação profissional, ele exige uma série de certificações, né? E são, obviamente, absolutamente necessárias. Mas não é aquele certificado que vai determinar o teu sucesso profissional. A gente vai falar profissionalmente, um assessor de investimentos, ele vai falar com o que eu brinco, né? Com um órgão que mais dolorido do corpo humano, que é o bolso, né? Então, a gente precisa entender isso e acolher as dúvidas de quem está na nossa frente, né? Explicar nos detalhes e empoderar essa pessoa de conhecimento para que ela realmente possa tomar as melhores decisões no caso dela. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou investir em título de capitalização porque o meu amigo me recomendou. Não, né? Isso pode ser bom para ele, não necessariamente é bom para ti. Então, tem que ter as certificações, mas também tem que ter o lado humano, né? Para a gente ter esse acolhimento. O lado humano, para mim, foi uma revelação muito legal, muito importante entrar no PagBank, porque eu vi o PagBank como um banco digital, né? Eu pensava assim, é um monte de computador fazendo as coisas acontecerem. E quando eu entrei já na entrevista, aquilo foi revelado uma humanidade tão grande e
comprovada nessa websérie aqui, de acolher e dar o espaço para as mulheres falarem, que realmente me encantou. E eu que venho da vida acadêmica, né, de sala de aula, migrar para o mercado profissional, para o mercado financeiro, precisava ter essa humanidade muito grande. Rê, por favor, como é isso? Tu como superintendente lá, com acho que mais de 10 anos que tu já tem no Pags, comenta com a gente um pouquinho sobre essa tua entrada nesse mercado e até tu chegar no PagBank, por favor. Eu trabalho desde os 16, né, então eu comecei a trabalhar com estágio ainda sem saber direito em que eu ia me formar, né? Porque eu me formei em sistemas de informação, eu queria fazer arquitetura. Era o que eu gostava, mas eu tinha muito medo daquilo não me dar dinheiro, não me dar uma carreira. E aí eu falei, bom, vou deixar esse aqui pra depois, quem sabe um dia, né? E vou para um lado que eu também gostava e que eu tinha certeza que não me faltariam oportunidades, que era a área de tecnologia, né? De fato, acho que nunca faltou, eu tive algumas oportunidades, já trabalhei em área de BI, né, nunca codei, mas eu acho que o conhecimento ali que eu adquiri possibilitaram muito conhecimento ali de trabalhar com projetos, foi algo que eu sempre fiz, né, então antes do Pags eu trabalhei ali em outras casas de adquirência, em outros bancos também, mas eu acho que de fato eu encontrei o que eu gostava quando eu entrei no Pags, né, há 10 anos atrás, tanto que a minha carreira mesmo, ela se mostra assim, né? Porque o meu crescimento todo foi no Pags, porque ali, de fato, acho que eu me encontrei. Falei, era isso que eu queria. Então, quando eu entrei, o Pags era bem pequenininho. E eu lembro que era uma área de produtos, éramos em 5 pessoas apenas. Dali surgiu uma área de canais digitais, na qual, né, eu acabei responsável ali ao longo do tempo. E depois assumi um time grande de design, né? E eu acho que poder, através da experiência, tornar coisas mais complexas, né? Em coisas simples, que eu acho que é muito o DNA que o Pags tem, né? Da gente tentar simplificar ao máximo. Então, desde quando nasceu lá, com maquininhas, né? A gente decidiu ser o banco para esses pequenos vendedores, até onde a gente chegou. Então, ter ali né, já sermos grandes no setor financeiro, no sentido de investimentos também. Então, tudo isso eu falo que me fez com que gostasse cada vez mais desse mundo financeiro, né? Porque apesar da complexidade em si, é algo que, aonde eu trabalho hoje, da forma que a gente consegue atuar, eu sinto que a gente consegue fazer a diferença, né? Então, é numa tela, na forma que você explica, é num produto em que a gente consegue, numa nomenclatura simples, dizer para um cliente, para ele guardar, para ele poupar, né? A gente sabe que nem todo mundo ainda, apesar, né, de necessário, que a gente sente, que é uma necessidade que a gente deveria aprender cada vez antes, né? Mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa ainda. E que a gente tem um desafio grande aí para vencer, né? E eu vejo que hoje a gente consegue tentar simplificar ao máximo que a gente consegue para incluir todo mundo no mercado. E é nesse ponto que eu acho que a mulher, ela leva um pouco mais de vantagem, né? Porque a gente tá no nosso instinto, passar a informação, educar, né? Está no nosso instinto, né? Então, isso nos ajuda a olhar para aquele problema ou para aquele assunto que a princípio pode ser e é complexo no início, o mercado financeiro, e traduzir aquilo de uma forma mais simples. E é simplificar, não é levar para simplorice, né? É tornar simples algo, não é reduzir a importância daquilo. E essa é a nossa preocupação muito forte no Pags. Por outro lado, a gente é uma tendência, um instinto também da mulher, é a gente esperar a nossa oportunidade. Né? E aí a gente vai deixando os outros e a gente, não, para ele é mais importante, né? A gente vai se deixando por último. E isso também no âmbito profissional, né? Hoje falo com 2 mulheres aqui que são líderes nas suas empresas, têm os seus times, as suas equipes a dirigir, a gestar,
Como é para vocês essa coisa da liderança? Vocês já tiveram momentos em que vocês perceberam que alguém estava se espelhando em vocês, que vocês estavam inspirando? E, por outro lado, vocês tiveram mulheres nas quais se inspiraram também? No meu caso, eu tive muito poucas mulheres, porque eu estou falando lá dos anos 90 ainda, né? Para vocês, como que foi isso? Como que acontece isso? Acho que é inevitável, né, a gente não procurar, quando a gente olha para cima, né, digamos assim, a gente procurar referências. Então, eu tive sorte, acho que na minha jornada ali, acho que desde o meu estágio inicial eu tenho mulheres ali que eu tenho como referência, que realmente foram inspiração e são inspiração, né, independente de não mais serem minhas líderes. E eu acho que assim como a gente, né, então hoje ali eu tenho mais ou menos 100 pessoas, e ele é bem mesclado, e a maioria hoje das minhas lideranças são mulheres. Né? Então eu falo isso realmente com bastante orgulho. Então estarmos inseridos, né, no mercado financeiro e termos ali times em que a gente vê a evolução, né? Eu tenho certeza que a gente acaba influenciando, e acho que é uma responsabilidade muito grande também, né? Acaba tendo ali um peso, não no sentido ruim, pesado, mas acaba sendo ali uma responsabilidade, porque você sabe que tem pessoas que olham e querem estar ali, né? E que elas precisam saber que é possível. Então eu acho que isso que é o legal, né? É você estar ali, mas ir puxando e mostrando que é capaz, né? É possível. Eu tive muitas mulheres, assim, no começo, né? Primeiro que essa profissão, relacionamento com investidores, né? Eu falo que minha mãe, eu acho que ela vai explicar para as amigas dela o que eu falo, o que eu faço, ela tem o maior orgulho do mundo, só que ela não sabe explicar, não adianta. Então, assim, sempre volta ali, alguém deve achar que eu sou gerente de banco, alguém deve achar, ela trabalha no mercado financeiro, o que ela faz? Resume. Você não sai da faculdade falando, vou ser RI de uma asset, até porque é uma profissão muito nova, né? O gestor, até você falou sobre simplificar, né? Como estar no mercado financeiro onde tanta gente fala o tal do economês, justamente dificultando um negócio que poderia ser simples, para valorizar o seu passe e falar, nossa, como eu estou falando bonito, como eu falo complicado, né? Vai o economista, ninguém entende nada. Essa profissão, né? O relacionamento com investidores das gestoras, por mais que não seja o caso da Investo, né, depois eu até falo um pouco, mas ele veio justamente para quebrar essa barreira entre o gestor, que é o cara super renomado de mercado, que entende tudo das empresas e tá lá fazendo a gestão super complexa de um fundo, com a pessoa na ponta final que está investindo e não vai conseguir se comunicar com aquele gestor, né? Como que você quebra essa barreira? Então, aí que entra o comercial da gestora, que é pegar tudo que você ouve lá dentro e saber como que você vai falar para diferentes públicos. Então, eu acho que parte do simplificar, ele é muito importante num mercado onde nunca foi necessário simplificar, talvez tanto quanto é agora. Então, era muito difícil ter inspiração em mulheres, e eu olhava 2 mulheres em específico que tinham esse cargo que eu tenho hoje, eu falava, nossa, quando eu crescer, já era grande, mas quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. E é muito bacana, porque hoje a gente se encontra em eventos, assim, e somos ali pares, né? E eu deixo muito claro para elas que foram inspirações, né? E acho que a primeira vez que eu falei para um escritório de assessoria, e aí, algumas horas depois, uma assessora me chamou no LinkedIn e falou, nossa, eu gostei tanto da sua explicação, eu achei que você falou tão bem, eu entendi tudo que você falou, será que você me ensina? Queria tanto ser igual a você. E aí eu falei, olha, você vai ser, só de você ter essa vontade, me vi em alguns anos atrás. Então, é muito importante você ter uma inspiração, seja dentro de casa, seja no concorrente, e dentro da empresa, muito mais. Quando eu encontrei a Alessandra, que é a minha atual líder, e a gente bateu um papo assim, eu falei, nossa, que paz, sabe? Se sentiu abraçada, né? Quão importante é a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente não percebe, ou a gente
fica com aquele receio de, não vou falar, porque eu não sei o que ela vai pensar. E no final das contas, ela é uma outra mulher como qualquer outra, e ela tem as mesmas preocupações, né, os mesmos receios, e basta a gente falar para a gente se identificar, se inspirar e saber a nossa contribuição. Né? A gente não percebe as pessoas que estão na volta, o quanto a gente está ajudando para elas a isso. E aí eu já vou começar fazendo meu tema de casa. Rê, tu é minha inspiração, tá? Há 10 anos, né, no PAGS, ela começou como PO e hoje tá como superintendente. Eu tô há 3 anos no PagBank, né? Então, às vezes eu olho assim nas reuniões, quando ela fala, eu fico, nossa, ela é muito tranquila, nossa, é tudo muito certinho, disciplinado. Quero isso, um dia eu vou chegar lá também. Um dia eu vou chegar lá também. Pra ti, tu falou da tua CEO, né, da tua líder. Como é fazer a gestão de tantas mulheres no teu time comercial? Assim, é muita TPM junta, né? Então, entendemos. Sabe? Mas é muito mais fácil, né? Porque a gente entende muito mais ali o que tá passando, você consegue saber ali. A mulher, ela tem um lado humano, chame como quiser, mas um homem, para ele ter esse lado, é sempre um a mais. Então, assim, um homem que consegue desenvolver esse lado emocional, digamos assim, ele vai ter uma posição de destaque de liderança, o que é muito natural já para a mulher, a gente já nasce com isso. Então, é muito mais fácil você identificar, às vezes a pessoa tá descontente ali, ao invés de você falar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa te ajudar? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem essa troca no escritório. Somos 5, mais a Alessandra. E todas ali numa mesma faixa etária muito parecida, de 25 a 35, no máximo ali 40 anos. Então, somos mulheres jovens que estão passando ali por momentos de vida muito parecidos, né? Que aquele momento ali de construção de uma carreira, construção de um patrimônio, de uma credibilidade, né? De você no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, com o possível crescimento de uma família ali, né? Casamentos recentes, namoros, tô indo morar junto. Então, eu acho que isso é muito valioso na gestão de um time feminino, onde você consegue ter essa troca entre todas. A gente até buscou recentemente, eu falei, eu acho que o time tá precisando de um homem. E aí a gente chegou a entrevistar, assim, mas sempre aparecia uma mulher melhor. Aí a gente foi dessa vez, né? Vamos ter que trazer outra. Tentou, né? Virou uma irmandade. Quase né? isso. E é muito legal, porque como irmandade a gente encontra apoio, a gente se projeta na outra, né? Mas ao mesmo tempo, falando de novo em mercado financeiro, e aí entendo aqui da Investo com os seus clientes, né? É importante vocês serem próximas, porque os desafios que vocês enfrentam para fora da Investo também não deve ser poucos. Não. Né? E aí entre vocês conseguem, acho que, se fortalecer. A mulher precisa entender e cada vez mais olhar para isso, né? Juntas a gente realmente é mais forte. E a gente vai ter assuntos em que uma vai ser melhor que a outra, graças a Deus, né? Porque aí a gente se fortalece como um todo. O mercado financeiro para as mulheres, ele ainda é bastante desafiador. O que vocês percebem para os próximos anos? A gente vê em pesquisas né, na internet, tá como quais são os mercados de trabalho mais promissores. E sempre são 2, né? A gente vê tecnologia e finanças. Como que vocês veem nessa experiência que vocês já têm de mercado financeiro daqui para frente como um mercado profissional para mulheres? Fica à vontade. Olha, a profissão comercial, assim, né, num mercado predominantemente masculino, ela é muito difícil, porque muitas vezes ali você pode ser vista como um rostinho bonito. Porque para ser comercial, você precisa de qualquer fase. Na verdade, acho que em qualquer fase ali, qualquer empresa, qualquer profissão, uma mulher que se veste bem, uma mulher que cuida das unhas, do cabelo, que se arruma, ela é muito mais confiante, porque somos mulheres, né? Só que você lidar diretamente com um homem, muitas vezes isso pode ser uma dificuldade. E eu já, em outras experiências profissionais, eu já ouvi de um gestor meu, vai lá, tenta você, porque você é bonitinha.
sabe? E não é assim. Hoje a nossa postura na Investo é, se o cliente não te respeitar, ele não vai ser o nosso cliente. A gente não vai abrir mão do conforto do time para satisfazer um cliente que quer fazer uma piadinha sem graça. Porque muitas vezes você tá ali representando a gestora no stand, pô, você acordou cedo, você tá lá trabalhando, você tá colocando a sua cabeça pra trabalhar. Diários, aí você só fala pro cara, sei lá, você quer pegar um brinde, escaneia aqui um QR Code, você tem que ouvir um que você quiser, princesa. Tipo, não, sabe? Não é assim que você vai falar comigo. Então é muito difícil, né? Muitas pessoas vão duvidar muitas vezes ali do lugar que você tá, o que você fez pra conseguir isso. Então faz parte. Mas eu acho que também faz parte da nossa força e da nossa autoconfiança saber que se eu cheguei aqui foi porque eu passei pelo que eu passei, foi porque eu aprendi o que eu aprendi, foi porque eu me inspirei nas pessoas certas e essa caminhada é minha. Então acho que se apropriar disso é muito importante para não duvidar de você mesma, né? Eu acho que tem um processo de maturidade da gente como profissional e também do mercado, né? Como eu falei, eu venho de uma geração um pouco anterior à de vocês. E eu consigo perceber que o mercado financeiro hoje aceita uma mulher muito melhor do que aceitava antes. Sim. Mas é claro que ainda tem muito mais coisas para vir, né? E aí também um pouco da pergunta, assim, como que a gente está preparando as próximas gerações? Né? O que a gente está deixando e educando os homens para isso? Eu falo educando os homens porque sou mãe de menino também. Eu tenho essa preocupação, sabe? De mostrar para o meu filho que a mulher, ela é bonita, tudo, mas ela não é só bonita. Né? Ela tem toda uma contribuição gigante para fazer para o mundo, né? Como um todo. Eu acho que fica um pouco aí de lição de casa para nós mesmo, né? Lideranças aqui femininas. Eu acho que a gente contribui bastante com a questão de formação das próximas gerações, né? Então, isso é algo que eu não abro mão, realmente, né? Enquanto time, por isso que eu até falei que hoje grande parte ela é feminina, e não é porque eu queria que fossem mulheres, né? É que você vê que são guerreiras, né? E eu acho que agora eu vejo isso muito mais, né? Depois de ter sido mãe. Ser mãe sempre foi um sonho meu, né? Também. E eu acabei postergando bastante, justamente porque eu foquei na minha carreira, né? E eu falo que isso já é um desafio por si só para a mulher, né? Porque você tem tempos e movimentos, você precisa focar em algo e você acaba deixando, né, de lado algo que muitas vezes também é importante. E aí, enfim, agora que sou mãe, né, para mim ficou muito evidente do quão guerreiras, né, somos, porque eu já via, né, as mulheres do meu time, mães, e muitas vezes, né, se sentiam mega culpadas. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde, meu neném não acordou bem, né, e quando chegava no trabalho, tipo, dava 200%, porque vinha uma lei da compensação, né, não é que chegava lá cansada e vai fazer só o que der, porque, né, o neném tá doente, não. Então chegava com um gás maior, porque queria compensar, sendo que não era algo que precisava, né? É o que você falou, que a gente sente que tá devendo já, né? Então, eu acho que essa nova geração, né, vem com uma coisa muito positiva, já que as gerações passadas, ou até a nossa, já vem tentando trazer, né, de certa forma. Então, acho que a gente vem construindo aí esse pavimento, esse asfalto. Tenho muita confiança de que para as próximas gerações vai ser até um pouco mais simples, né, todos esses desafios que a gente... É para isso que a gente está trabalhando, né, para ajudar a facilitar a vida das próximas gerações e a nossa também. Sim. Né, daqui para frente, porque o futuro a gente precisa construir, né? A gente precisa começar desde já a construir o futuro, a pensar no futuro, a fazer florescer o nosso esforço de hoje, né? Então, eu consegui juntar um dinheirinho lá, eu vou deixar ele parado, ou vou deixar ele guardado. Não faça isso. Vamos lá, bota esse dinheiro para te ajudar, bota esse investimento de estudo, de profissão, de financeiro, para trabalhar para ti, né? E aí isso vai te ajudar, vai ser mais uma alavanca para ti. Eu gosto muito do produto hoje, né? Eu sempre, quando eu estava na gestão ativa,
Eu admirava muito o time como um todo e, pô, não tinha vontade de sair para ir para outra gestão ativa. Quando eu vi o projeto da Investo, eu acho que, além de ter esse princípio de como mulher, né, como que a gente amadurece esse mercado, quando que a gente melhora, o ETF, ele é um produto muito interessante porque... Diferente do relacionamento ali que você precisa ter com o gestor ou com o banco, a mulher, às vezes, ela fica muito ali em segundo plano, né? Eu acho que a gente mais ouve o meu marido cuida da gestão financeira ali da casa. E não tem problema nenhum disso, mas o ETF, ele é um ativo simples. Eu ia te perguntar isso, assim, né? Tu fala, não tem problema nenhum realmente o homem tomar conta, é o padrão, vamos dizer assim, mas não seja alheia a isso, Exato. Né? Porque infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer com o marido, com o casamento, né? Ou mesmo com o pai, porque às vezes tem muitas mulheres, né, que o pai é que cuida do dinheiro, o irmão que cuida do dinheiro, acontece qualquer problema, ela não tem a menor noção do que ela tem, Sim. Né? Então, assim, quer deixar para ele cuidar porque não tem perfil? Deixa, mas não seja alheia, não ignore o assunto, saiba minimamente o que está acontecendo. E aí a minha pergunta para ti era essa, assim, como que a Giovana saiu de um título de capitalização para um ETF, e que tu explicasse um pouquinho mais o que é o ETF, Sim. Porque eu realmente acho que é um produto maravilhoso especificamente para as mulheres, pelas suas características. Exato. Por favor, me explique para a gente um pouquinho mais. É algo muito simples, porque você não precisa ter acesso por nenhum veículo em específico, né? Então, o ETF, por ser um fundo listado em bolsa, você consegue acessar por qualquer corretora, qualquer banco. Então, eu gosto do aplicativo do banco X. Eu gosto do veículo Y, eu gosto do meu assessor do PagBank, porque ele me atende bem, e eu não quero sair daqui para outro lugar, né? Então, você consegue acessar essa pequena fração de um fundo, porque ela é listada em bolsa. Então, você consegue comprar um pedacinho, a gente tem ETF com cota de R$50, com cota de R$120. É muito acessível, você não precisa juntar grandes quantias ali para você acessar um ativo dolarizado ou algo de tecnologia americana, algo renda fixa Brasil, ou se não bolsa, né? Então, você tá na gestão passiva, porque o ETF replica um índice. Então, é muito fácil de você entender, né, a literatura de um índice. Você não precisa entrar na cabeça de ninguém para saber o que se passa lá dentro. Não né? fica dependente de um assessor específico. Não, o assessor é aquele cara ali que vai te ajudar a construir um negócio bacana com os nossos tijolinhos, é o que a gente costuma falar. Então, o assessor tem um papel fundamental ali naquela construção, mas você não precisa, né, no caso de um fundo, de um gestor, etc., você não precisa entender o que se passa na cabeça daquela pessoa para entender onde está o seu dinheiro, porque o índice é uma literatura aberta, você consegue saber o que tem lá dentro. Então, o ETF, ele é muito acessível, né, você pega ali, legal, esse índice compra tal coisa, gostei. Com R$100 você já comprou um pedacinho. Em 2 dias o dinheiro está na conta, né? É fácil. Então, isso facilita muito ali o dia a dia da pessoa que está começando a investir. Apesar de não ser esse o caminho, né? A gente gostaria que fosse lá nos Estados Unidos. O Cauê, nosso CEO, ele brinca que na maternidade a filha dele estava nascendo, ela nasceu lá. E aí a enfermeira estava batendo papo, perguntou: o que você faz? E ele falou: puta, como é que eu vou explicar aqui, né? Aquele negócio. Ele falou: trabalho com investimentos. Aí ela: nossa, eu não sei nada sobre investimentos, mas eu só compro ETF. Olha aí. Olha, poxa, então, tá assim, ótimo, tá super no caminho. Espero que daqui a alguns anos no Brasil a gente tenha essa mesma conversa ali na maternidade, porque lá é justamente visto como um veículo, sim. Eu acho muito legal, assim, o projeto da Investo por esses motivos. Legal, muito importante. E realmente nos Estados Unidos a educação financeira já vem desde base, né? É uma disciplina, então as pessoas são mais preparadas para isso, né? A gente, se não for por iniciativa nossa, por busca individual, a gente acaba ficando muito alheio e fazendo, né, seguindo a tradição do dinheiro na poupança,
que infelizmente a gente conhece um pouquinho, sabe, né? A remuneração da poupança, ela é estabelecida basicamente, os critérios estabelecidos em lei, então não interessa o banco, né, a instituição financeira que tu botou o teu dinheiro na poupança, ele vai render a mesma coisa, e num período de inflação, às vezes nem repõe o que se perde com a desvalorização das coisas. Acho que vale a gente dar uma olhada, e essa dica da enfermeira nos Estados Unidos tem bastante sentido. Meninas, a gente precisa acabar. Infelizmente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar recebendo vocês, mas eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e pedir para as mulheres que estão nos assistindo, que já viram quão importante, né, já reconhecem a importância disso que a gente está falando, encaminhe esse material, esse conteúdo para uma outra mulher, né? Vamos realmente estender essa nossa rede de irmandades, né, e multiplicar esse conhecimento. Por favor, uma mensagem para essas pessoas, Rê? Bom, eu acho que o principal, né, aqui é a gente buscar capacitação, né? Não desistam. Eu acho que hoje a gente tem, assim como esse projeto aqui, né, que a gente está participando aqui hoje, é uma das iniciativas que o mercado já está ampliando. Então, acho que a gente já tem muito mais programas de mentoria, né, acho que buscar realmente mulheres do meio financeiro. Então, acho que a gente consegue realmente se ajudar, né? Busquem essas pessoas que vocês se inspiram. A gente tem um tempo limitado, mas com certeza acho que cada uma de nós aqui consegue, de certa forma, acolher alguém, né? Trocar ali algumas palavras. E eu tenho certeza de que tem bastante espaço e que a gente está construindo algo bem legal aí para as próximas gerações. Que bom, amém. A gente está se esforçando para isso. Acho que a principal mensagem, a gente acabou falando sobre muitos pontos, né? Mas eu acho que tem ali o seu objetivo, independente de qual seja. Se for ser uma profissional de relevância no determinado setor ali, que você já está atuando, se for uma transição de carreira, ou se for como mãe ali dentro de casa, eu acho que a gente tem que ter nossas metas e objetivos traçados muito claros e acreditar em nós mesmas, no processo. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que temos aqui ótimas inspirações e esse projeto é muito importante para justamente as pessoas se identificarem ou se inspirarem. Então, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Obrigada pela participação da Giovana, Regiane. Esse foi o nosso primeiro episódio dessa temporada. Semana que vem tem mais. Recomendo que assistam, que compartilhem nas redes sociais e até semana que vem. Obrigada.